Bom, queridos, boa noite. Deus é bom? Amém. Então, é uma honra poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu acredito que, a partir do convite do pastor, fiquei feliz, porque eu vou poder servir ao Senhor aqui em cima, amém? Porque a gente serve aqui embaixo, agora nós estamos servindo aqui em cima. E quem serve, serve aonde está. Amém? Então, obrigado, pastor, pela oportunidade. E eu creio que vai ser uma noite gloriosa, queridos. Eu creio que Deus, eu oro para que Deus possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa compreender a palavra do Senhor. Amém? Então, em cima daquilo que o pastor ministrou no domingo, quem lembra que ele ministrou? Amém. Quem não escutou, assistiu, vai no YouTube que a mensagem vai estar lá, ou já está lá. E ele falou sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, não foi isso? E são quantos da doutrina de Cristo? São 5 ou são 6? São 6. E quando ele me chamou para ministrar, eu já estava estudando esse livro. Edifique seu fundamento. 6 crenças indispensáveis para construir uma vida cristã inabalável. Quem quer viver uma vida cristã inabalável? Amém. Todos vão viver uma vida inabalável? Não. Então, a partir disso, qual foi o princípio que o pastor trouxe aqui no domingo? Fé em Deus. E estudando um pouco esse livro e também aquilo que nós temos vivido ao longo da vida cristã, eu vou falar um pouco sobre o primeiro. Qual que é o primeiro? Arrependimento de obras mortas. E isso está em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos lá? Que está escrito assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aí, vendo essa palavra, eu comecei a amadurecer e pensar como está a nossa vida com Deus, como está o nosso dia a dia. Tudo bem que vamos falar sobre arrependimento de obras mortas, e nós sabemos que o arrependimento para entrar no reino de Deus, ou melhor, para você entrar no reino de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados. Amém? Você reconhece que você é um pecador, que você estava afastado, inimigo de Deus, e você está aqui na igreja, você ouviu uma mensagem, e você está aqui rendido: Senhor, eu estou vendo que eu sou um pecador. E aí você se arrepende. E aí veio assim: como está o fundamento da doutrina de Cristo para as nossas vidas? Esses princípios elementares. Será que nós estamos bem fundamentados em cima deles? Será que nós estamos já ao ponto de maturidade, ao ponto de praticar com maestria a palavra da verdade e viver ela na totalidade? Todos nós estamos galgando isso, amém? Estamos crescendo espiritualmente. Não é porque você é salvo e acabou por aí. Existe uma vida, uma caminhada, uma jornada, como nós sabemos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E como nós estamos falando aqui sobre um mês do aniversário da igreja, quantos anos está fazendo? 25 anos. 25 anos não são 25 dias, nem 25 meses. Então, para a igreja onde chegou hoje, foi lá atrás colocado o quê? Um fundamento. Um fundamento. Para que quando esse fundamento foi colocado, nós podemos colocar todas as coisas em cima dela e vai ter um suporte, vai ter uma base bem estruturada para que nós possamos crescer em Deus, para que nós possamos nos mover no Espírito, para que nós possamos viver a palavra na totalidade. Amém? E se essa base estiver comprometida, todo o edifício está comprometido, não é verdade? Então nós precisamos falar das mesmas verdades, que é segurança para a gente. Talvez hoje alguns aqui estão bem, estão posicionados, vivendo, né, extraordinariamente. Mas tem algumas pessoas ainda que vivem ainda, né, navegando para lá e para cá, uma hora cai, levanta e vive aquela vida oscilante.
mas essa noite vai mudar. Amém? Quem está bom vai ficar melhor. E quem ainda está capenga vai ficar fortalecido e fervoroso. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E é isso que Deus quer, queridos, que nós cresçamos na palavra. Cresçamos no entendimento, na doutrina. Como o pastor Bud fala em 1 Coríntios, né? Que todos nós falemos as mesmas coisas. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós estamos comemorando, né, esse mês do aniversário, então me veio essa palavra, né? Para chegar onde chegamos, e queremos que avançaremos ainda mais, foi colocado um fundamento. Amém? Aleluia. E eu coloquei aqui, ó, um bom fundamento, uma boa base, gera durabilidade, estabilidade, firmeza, estrutura para aguentar o tranco, o que será construído em cima. Amém? Isso na nossa vida cristã, queridos. Nós recebemos Jesus e aí nós nos arrependemos, mas não para por aí. Tem muito mais. Amém? Glória a Deus. Então, arrependimento de obras mortas. O que é isso, arrependimento? O que é arrependimento? Né? Então, arrependimento é quando você reconhece aquilo que não está bom em você, ou aquilo que você errou o alvo, aquilo que você faz e você percebe que não está agradando a Deus. Né? E você começa a identificar, o primeiro passo do arrependimento é você identificar que você não está bem, que você errou o alvo e que nós precisamos nos arrepender. E o que é o arrependimento? Arrependimento ele pode ser confundido com o quê? Com remorso. E aí está o perigo. O remorso, ele aparenta que você se arrependeu, mas ao passar do tempo, você continua fazendo de novo, você faz de novo. E aí nós vamos colocar aqui uns exemplos, né, de quem se arrependeu de verdade e de quem não se arrependeu de verdade. Certo? Amém. Então a vontade de Deus é que todos nós chegamos à maturidade na palavra de Deus, e nós precisamos entender aonde precisamos acertar, aonde nós precisamos nos arrepender e viver uma vida santa, justa, irrepreensível. Amém? Glória a Deus por isso. Então, primeira coisa, precisamos ouvir a palavra e recebê-la como verdade. Depois, precisamos decidir agir em base na verdade, como um estilo de vida. Quando nós nos arrependemos, nós temos que colocar na nossa cabeça que nós precisamos mudar totalmente o nosso curso. Estamos aqui, certo? Quando nós nos arrependemos, nós não podemos fazer isso e voltar. Quando nos arrependemos de verdade, você tem que dar meia volta. Pronto, me arrependi. Agora sim eu vou viver a vida que Deus planejou para mim. Ou seja, é uma mudança radical. É uma mudança que vai mudar de dentro para fora. É uma mudança que você vai negar a maneira que você estava vivendo e começar a mudar, e começar a viver além daquilo que sua mente fala para você viver, o que o mundo pede para você viver, aquilo que as velhas práticas. E quando eu falo de se arrepender, não é somente de pecado, é de posicionamento, de postura. Por exemplo, quem sabe que a procrastinação é ruim? A gente não cresce com procrastinação, a gente não avança. Então, se Deus quer que nós avancemos, nós temos que largar a procrastinação. E para isso nós temos que pegar essa mudança, esse arrependimento, ao ponto de você mudar de pensamento, mudar de postura, mudar a maneira que você vive, aquilo que você fala. Ou seja, é uma mudança drástica, é uma mudança maravilhosa. E isso, queridos, quando a gente muda, a gente começa a praticar essas coisas de arrependimento que nós tivemos, as pessoas vão começar a ver frutos. E o fruto, queridos, o que vai acontecer com esse fruto? Olha, fulano era assim, sempre chegava atrasado, né, fazia besteira, mentia, tratava mal os amigos, os irmãos, mas olha, agora está amando. Olha, agora está convidando para ir almoçar ou jantar na casa dele, dando presentes, né, amor? Só minha esposa ama presentes, só ela.
Glória a Deus, te amo, viu, amor? Amém. Oh, glória a Deus. Então eu comecei a pensar, qual é o nível da nossa maturidade em Deus? Ao ponto de nós reconhecermos aquilo que precisamos mudar, trazer para nós e mudarmos de postura, de posicionamento ou até de pecado. Aqueles vícios, aquelas questões que nos prendem. E queridos, nós estamos num ambiente que a unção despedaça todo o jugo. A unção despedaça pesos. Existe um ministério de música que faz isso com que a gente se renda, se entregue. E aqui é um ambiente favorável a isso. Amém? Glória a Deus. E aí, vamos ler um pouquinho aqui na Bíblia, que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, Hebreus, capítulo 5, versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de discernir entre o certo e o errado. Em Hebreus 12, 1 diz assim, diz que deixemos todo embaraço e pecado que tanto nos rodeiam, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós lemos aqui, que o alimento sólido é para os adultos. Então, qual é a vantagem de a gente ter uma maturidade em Deus, né, de ser adultos? Nós temos privilégios. Por exemplo, quem gosta de carne? O pastor gosta, né? Tem gente que não gosta, mas tudo bem. Mas fazendo essa analogia, criança não pode comer, bebezinho não pode comer carne, né? Bebezinho, aí eu colocando na parte espiritual, não profetiza, não conhece, escolhe qualquer coisa que vem pela frente, não sabe. E a maturidade aqui, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática. Quanto mais praticamos, mais a gente vai ter experiências com Deus. Deus não quer que nós fiquemos só no campo do conhecimento, porque conhecer somente, por si só, não acontece nada. Por si só, não acontece nada. Posso conhecer, né? Mas se eu não pratico aquilo que eu conheço, de nada vale. Mas aqui fala que aqueles que alcançam maturidade, né, os adultos, é pela prática constante. Isso é maravilhoso, querido. A gente pega essa verdade, se a gente começar a colocar mais força nisso, queridos, ninguém vai nos parar. Não é circunstância, não é problemas, não é dificuldades que vai nos parar, queridos. Porque eles existem. Nós não vivemos no mundo do oba-oba, ou que é só flores. Nós sabemos que a dificuldade está para todo mundo. Todo mundo. Quem não tem dificuldade? Quem não tem dificuldade? Todo mundo tem. E se não tivesse, não estaria aqui, já estaria na glória. Seria arrebatado, né? Então nós precisamos nos fortalecer, ajustar aquilo que tem que ser ajustado, que quando a dificuldade, situações e problemas vierem, ele vai encontrar com uma pessoa resistente, que está fundamentado na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que deixar esse embaraço, essas dificuldades, esses problemas que vêm, que faz a gente retroceder, cair. Não, nós temos que tem coisas que a gente tem que, sim, resistir firme ali, mas tem coisas que nós temos que fugir e correr. Amém? Porque se você ficar aonde é para você correr, sabe o que vai acontecer? É como se você estivesse andando numa beira. Qualquer coisa você vai cair no barranco e vai morrer. Quem quer viver uma vida assim? Do nada vai acontecer alguma coisa. Não, nós temos que viver uma vida íntegra, queridos. Irrepreensíveis. Glória a Deus por isso. E aí o escritor de Hebreus, ele fala, quando eu li Hebreus 5, 14, um pouco antes, que diz, o capítulo de Hebreus, capítulo 5, fala assim que ele ficou preocupado com algumas atitudes de algumas pessoas. Que diz assim, a esta altura já devis ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de discernir entre o certo e o errado. Ou seja, a criança não sabe o que é certo e errado. E aí pode
errar, pecar e cair. Mas o adulto, ele tem a consciência, ele está tão preparado que se vier alguma decisão para ele tomar, ele vai saber o que fazer. Ele vai saber o que fazer. Amém, queridos? E nós estamos avançando para isso, estamos crescendo para isso. Amém? E eu coloquei aqui, esse fundamento das verdades espirituais básicas oferece o pavimento sobre o qual podemos construir a nossa vida. Ele suporta a experiência cristã do nosso dia a dia, que impacta a maneira como percebemos o que é certo e o que é errado, no que crer e no que precisar rejeitar. Nos dá ferramentas para fazer a melhor escolha da tomada de decisão. Quem quer viver uma vida assim, queridos? Eu quero viver uma vida, queridos, ao ponto que se vier alguma decisão para mim tomar, eu possa estar sensível ao ponto. Filho, é por ali. Amém, Senhor, é por ali que eu vou. Ou seja, conectados, sensível. Amém? E para isso nós precisamos ter uma vida constante. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Amém. Bom, então, quando chegamos a Cristo, como eu falei, nos arrependemos, certo? Quem aqui é cristão de verdade? E quem não é cristão ainda? Quem nunca aceitou a Cristo? Hoje é o dia. Hoje é o dia de você receber Jesus, se arrepender e ter uma vida com Deus. E você que está nos assistindo, pega essa palavra para você, amém? Aleluia. Você que está aqui ouvindo essa palavra, leve essa mensagem para o teu vizinho e para os seus amigos. Amém. Que eles precisam se arrepender e receber Jesus. Aleluia. Então esse é o primeiro arrependimento, aquele que vai fazer com que a gente entre no reino dos céus. E esse arrependimento é uma vez só que você faz. Eu conheço pessoas de outras denominações que se você se arrepende e você erra, você já não tem mais como se ou trabalhar na obra, ou fazer aquilo que Deus chamou. Não, você pecou, já era. Outros eu conheço que errou o alvo, o que eles falam? Eu tenho que agora me ajoelhar e receber Jesus de novo, porque Jesus não estava mais em mim. Não, queridos, quando nós recebemos a Cristo, Ele mora dentro de nós. Ele não fica entrando e saindo. Ele mora. Mas se nós errarmos, Ele se entristece, sim. Porque Ele não quer que nós erremos. Amém? Mas nós sabemos que nós temos um advogado justo, juiz, que Ele nos perdoa. Mas também Ele não quer, ficamos como remorso, que a gente se arrepende, que dá legalidade para a gente ficar comovido ou até, não, já pedi perdão, e voltar de novo para as velhas práticas. Não adianta isso também, queridos. Quando nós fazemos isso, ficamos numa posição vulnerável. Damos brechas, damos legalidade para que o diabo venha querer nos afligir. Vocês entendem isso? Então nós precisamos ficar atentos, queridos. Para que quando nós nos arrependemos de algo, sejamos firmes e constantes. Aleluia. Firmes e constantes, amém? Aleluia, glória a Deus. E se a Bíblia fala sobre arrependimento como doutrina, nós precisamos se atentar a isso, certo? Glória a Deus. Vamos pegar um exemplo aqui de uma mudança, de uma mudança que aconteceu com o povo de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses 1:9. Aqui Paulo falando, ele disse assim: pois eles mesmos, o povo de Tessalônica, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Cristo, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, o povo de Tessalônica, eles estavam servindo a ídolos, falsos deuses. E quando eles ouviram a verdade, eles falaram que deixaram os ídolos, ou seja, podemos compreender agora que eles tiveram um posicionamento diferente, eles rejeitaram. Eles rejeitaram. E depois, a maneira que eles se converteram para servirdes a um Deus vivo, ou seja, a maneira de servir mudou também. A maneira de servir. Então, quando a gente se arrepende,
situações da nossa vida muda. O posicionamento, a maneira que a gente serve, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja a maneira que você serve em qualquer lugar que você está, que nós estamos. Vai mudar o nosso comportamento, a nossa postura, a maneira de viver. Amém, queridos? Paulo está falando que eles não somente se arrependeram, como mostravam na prática de como é pensar, servir e viver. Aleluia. E eu escrevi aqui por inspiração: o nosso comportamento coloca à prova se nós nos arrependemos de verdade, de fato. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouco sobre remorso aqui, ó. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. E está lá em Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5. Mateus 27, 3 ao 5, que diz assim: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado Jesus, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Isso é uma questão, ele aparentemente teve um falso arrependimento, mas a postura e o posicionamento que aconteceu é de quem se posicionou de verdade? Não. Quem se suicida se posicionou de verdade? Não. Então, você percebe que a gente tem que se posicionar e se comprometer com esse posicionamento. Aleluia! Talvez eu esteja falando muito sobre se posicionar, se arrepender. Esse é o tema da mensagem. Mas talvez falando e que a sua alma e que a nossa vida pegue isso para nós. Eu estou pregando para mim mesmo também. Porque até que Jesus volte, ou até que a gente morra e venha a faltar, nós iremos caminhar com esses pilares da doutrina. Não é uma vez que eu arrependi e está tudo certo. Não, vai ter momentos da nossa vida que vamos errar. Nós não somos perfeitos. Eu não estou falando isso para que a gente, como eu disse, não tenhamos uma vida de erros. Não, se porventura errarmos, existe o arrependimento. Amém? Existe salvação. Deus é um Deus de misericórdia. Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. E infelizmente, queridos, existem pessoas condenadas, salvas, mas aprisionadas porque falharam e erraram. E nós estamos aqui para libertar essas pessoas. E se porventura, se você estiver aqui vivendo isso, hoje é a noite que você vai ser livre disso. Porque quando nós nos arrependemos, Deus é o primeiro que não vai se lembrar mais daquilo que você fez. Quem somos nós para acusar? Mas para que quando nós nos arrependamos, nós pudéssemos nos posicionar com firmeza. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus. E eu coloquei algumas coisas que podemos vir a falhar, que é: como tratamos os nossos irmãos? Né? Falando mal dele, tratando rispidamente. Precisamos nos arrepender. A falta de perdão, acho que todo mundo aqui perdoa todo mundo. Só que não. Só que não. Infelizmente, tem pessoas que guardam, como eu coloquei aqui, ó, guardam rancor e mágoa por alguma coisa que aconteceu. A fofoquinha, né? Os vícios, os desequilíbrios, falta de compromisso, desobediência, e tem a lista aí que nós podemos citar vários aí, não é verdade? Então, nós precisamos pegar essas questões, queridos, e trazer para o contexto da nossa vida. Precisamos melhorar, e nós estamos em constante crescimento e avanço em Deus. Amém? A nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! E eu coloquei aqui também 4 elementos do arrependimento. 4 elementos do arrependimento. Está em Salmos 32, 5.
Salmos de Davi diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E aí eu coloquei aqui: reconhecer o pecado é a primeira coisa. Reconhecer que errou, reconhecer aonde está falhando. Davi fez isso. A honestidade com Deus, eu não encobri, ele disse. Nós sabemos que Deus nos vê nus e patentes. Mesmo que palavra saia da tua boca, ele já sabe. Mas ele foi sincero, mesmo ele sabendo, ele falou: Senhor, eu não vou encobrir o que eu errei. Está aqui, eu falhei e eu não vou encobrir. Amém? Que é a honestidade. A confissão do pecado: Senhor, me perdoa, eu confesso que eu errei e me perdoe. Eu quero acertar o alvo agora, me posiciono. E o terceiro, queridos, é com Deus, é o perdão dos pecados. Ele nos perdoa. Amém? Então, queridos, em cima dessa palavra, vocês entenderam, queridos? Tinha outras coisas para falar, mas eu queria reservar esse tempo. Como nós temos um culto de oração, nós sabemos a importância do arrependimento, da fé em Deus, da doutrina de batismos. Eu recomendo que você compre esse livro e leia. Né? Nós precisamos entender sobre batismo, os batismos, né? Sobre juízo eterno, sobre imposição de mãos. Tem pessoas, queridos, que um exemplo do livro fala: por que eu vou me batizar? O batismo nas águas não é para salvação. E de fato não é. Né, na sua palavra, nós sabemos que é a confissão da palavra, né, que se arrepende. Aí essa pessoa não queria se batizar porque já sou salvo, não preciso. Mas nós sabemos que viver uma vida de desobediência vai te gerar problemas. E o batismo nas águas é uma ordenança de Cristo. Para que nós possamos avançar em Deus, precisamos, queridos, entender a palavra e praticar ela. Talvez não faça sentido, mas o batismo nas águas é uma expressão externa daquilo que aconteceu dentro de nós. E é uma ordenança de Cristo. Então vamos fazer o que Deus quer que nós façamos? Aleluia!